Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para eu poder ajudar vocês, não somente com a parte de Enem, mas com a parte de espanhol, com um roteiro de estudos do que estudar para espanhol nesse ano de 2023 para o Enem. Vale lembrar que nesse vídeo eu estou levando em consideração as pessoas que são do terceiro ano ou as pessoas que estão no cursinho para poder estudar espanhol. Lembrando que apesar de serem apenas 5 pontos que você vai ter de 5 questões da parte de espanhol, são perguntas que na verdade você não pode deixar de forma gratuita para você poder errar essa pontuação tão pequena. Então isso pode ser o diferencial de você poder passar em um curso ou não. Lembrando que você sempre vai escolher a sua língua que você vai responder as perguntas quando você faz sua inscrição. Então não adianta você escolher inglês e depois mudar para espanhol na hora que você for fazer as suas perguntas, porque as respostas são diferentes. Ou você fazer o contrário. Então já escolha sabendo que você não tem como mudar depois na hora da prova. Toda essa lista do que eu vou deixar de vocês poderem saber do que você pode estudar, eu vou deixar num link aqui embaixo do vídeo para você poder conferir também essa lista de estudos, ou também você pode acessar pelo esse código QR que está aparecendo aqui do lado. Vale lembrar que essa lista não é uma regra, eu estou deixando mais como sugestão do que você estudar, porque eu quero que você também estude as outras matérias. A parte de espanhol é uma parte mais simples de fato, porém aqui vai ter muito conteúdo do que vai ser para você poder saber como fazer interpretação de texto. Então, em fevereiro você vai começar com a parte de verbos irregulares, falsos cognatos e como interpretar quadrinhos. Vale lembrar que a parte de espanhol é muito menos de classificação de alguma coisa em espanhol, como classificar um verbo, classificar um artigo, mas ela é muito mais como você consegue analisar um tipo de texto. Então, muitos dos meses que eu vou dizer aqui, eu vou ter sempre a questão de falar para você como identificar um texto e como identificar informações desse texto. Em março, você vai ficar encabeçado do estudo de pronomes, palavras com e sem acento e também as palavras, como você interpretar músicas. Não é a questão de você interpretar música no sentido de você saber todos os cantores que existem que são falantes de espanhol, mas é possível que caia um texto com uma análise de uma música que você tem que analisar alguma parte de um contexto específico. Então é importante você saber como que são configurados um texto musical e por que existem essas questões de musicalidade. Então, aqui fica mais uma parte para você poder estudar. Em abril, você vai estudar os artigos, que são as classificações de palavra, assim também como os adjetivos, advérbios e como interpretar notícias. Porque você vai perceber que nesse tipo de texto também existe muito uso de pronomes e das outras palavras que eu falei ao redor do que você vai estudar para poder te ajudar a poder interpretar um texto melhor em espanhol. Em maio, você vai estudar o uso de lo, os verbos no presente, então isso significa que você vai estudar tanto a questão de conjugação dos verbos e também como interpretar textos científicos. Lembre que essa questão do presente, eu vou deixar como sugestão para você estudar tanto o tempo do indicativo como também o tempo de subjuntivo. Então, dê uma olhada em todos os tipos de presente que você pode ter para você poder estudar dos verbos. Além disso, você vai interpretar esses textos científicos para poder saber como se organiza, como encontrar uma informação, como que você espera que seja o alvo para poder se ler esse texto. Então, para você poder já saber vários tipos de textos que podem aparecer no Enem. Em junho, você vai ficar encabeado dos verbos no pretérito, então todos os tipos de pretérito, também os modos de pretérito, assim como também como interpretar textos informativos. Lembrando que textos informativos e textos científicos são os textos que mais caem no Enem, e não só na parte de espanhol, como também nos outros tipos de assuntos que você tem ao longo da prova. Então esse estudo não vai só te ajudar na parte de espanhol, mas também a estudar para as outras partes que você vai ter ao longo do exame. Em julho você vai ter suas merecidas férias e vale lembrar que isso aqui que eu estou falando é uma sugestão de estudos. Pode ser que você vai ter algum conteúdo que você vai estudar com muito mais rapidez, algum outro conteúdo que você vai estudar que vai demorar mais tempo, como por exemplo o uso de lo, assim como você também pode ser que você estude em um outro mês. Então pegue isso mais como uma sugestão do que eu estou falando, você não precisa estudar tanto, porque lembrando mais uma vez que são 5 questões apenas da parte de espanhol, porém é uma parte que você não pode deixar de ganhar esses pontos. E não é só importante essa questão da organização, como também de você saber melhor da parte de como que você estuda espanhol na parte do Enem, mas como você estuda espanhol para sua vida, porque tem o meu curso de espanhol que ele tem um acesso vitalício. Então, não somente você vai pagar pelo valor de R$40 utilizando o cupom FEV2023, que é FEV2023,
mas que também você tem um acesso vitalício para você poder estudar e ser fluente no espanhol para a sua vida. Você vai ter conteúdo não só falando do básico do espanhol, pronúncia, diferenças culturais, mas também de como você conseguir até mesmo se complexificar na língua e se tornar cada vez mais fluente. Então vai te ajudar não só no Enem, mas como também te ajuda na vida. E se você viu que o curso não era exatamente o que você queria ou não era exatamente o tanto que você achou que ele deveria ser, você pode sempre pedir o reembolso dentro de 30 dias. O curso, o link vai estar aqui embaixo do vídeo para você poder acessar, ou se não, você pode também acessar com esse código QR para você poder também conferir e vir estudar comigo. Em agosto você vai estudar os períodos de condicional, os verbos no futuro em todos os modos, e também como interpretar resumos. Às vezes pode parecer uma questão de um resumo que aparece em um texto para você poder conseguir estudar e conseguir ter uma boa nota para você poder conseguir saber como encontrar informação de forma mais rápida. No mês de setembro, que vai ser o penúltimo mês a chegar perto do Enem, você vai ter o estudo de subjuntivo, palavras polissêmicas, que são palavras que significam mais de uma coisa e escrita da mesma forma, e como interpretar anúncios e textos que são mais visuais. Isso vai te ajudar a você conseguir entender como que uma imagem ou como um texto visual tem muito mais informações para você do que você simplesmente conseguir ler. E por fim, em outubro fica aí a questão de você conseguir responder os últimos 5 anos as questões dos Enems passados. Então, para você poder conseguir ver qual que é a tendência das perguntas, quais tipos de perguntas são mais feitas, quais tipos de textos aparecem com mais frequência. E se você está errando mais um tipo de pergunta, por que você está errando esse tipo de pergunta? Faltou informação? É uma palavra que você não sabia? Uma estrutura que você não conhecia? Se você está errando esse tipo de pergunta, é por causa do comando? É porque você não se atentou? Então, até mesmo para você poder saber quanto tempo você gasta nesse tipo de pergunta. Então, é uma boa estratégia para você poder colocar tudo em prática o que você estudou. Se está faltando algum tipo de estudo, para você poder voltar e estudar. Se você está indo bem, para você justamente colocar numa lista de que você se sente com tranquilidade nesse tipo de estudo e de matéria. Lembrando que vale sempre a pena de que toda vez que você conseguiu fazer um estudo, de que você faça pelo menos os exercícios de Enem voltados a esses estudos de uma vez a cada 2 semanas. Eu estou pensando aqui de uma forma que seja saudável para você poder estudar. Lembre-se que você pode sim estudar mais, que você pode fazer mais estudos, que você pode estudar coisas mais específicas, mas aqui eu estou colocando de uma forma que você consegue estudar com tranquilidade, pensando que você tem outras matérias para você poder estudar e que você também precisa de descanso e precisa de metas que sejam válidas e que não sejam exageradas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Aqui fica a minha humilde sugestão de estudos de Enem 2023 para a parte de espanhol. Vale lembrar também que tem vídeo meu que eu já também fiz explicações de alguns conteúdos e que você também pode contar comigo para poder haver explicações dos outros conteúdos também. Tem alguma coisa que ficou nessa lista que você não entendeu ou que você achou meio estranho? Escreve aqui nos comentários para eu poder te ajudar e justamente comentar com você. E caso você já queira começar a estudar essa parte do que eu falei para você do Enem 2023, tem esse vídeo que eu falei já de alguns verbos irregulares para você poder conseguir já tomar notas e você conseguir se preparar. Ou se você nunca viu como são as questões de Enem, para você poder saber como que cai na questão de espanhol na parte do Enem, tem aqui esse vídeo eu resolvendo algumas perguntas do Enem para você poder saber como que elas se configuram, que não é exatamente uma classificação de palavras que você vai ter como resposta ou pedido de pergunta no Enem. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!